A minha área de especialização aqui na Exalc diz respeito à logística agroindustrial, tendo em vista que essa logística tem dito respeito a um conjunto cada vez mais diversificado de atividades, né, que incluem naturalmente o transporte e a armazenagem, mas um conjunto de ações devidamente integradas ao transporte e ao armazenamento que tem implicado custos bastante expressivos para essas cadeias. Então, nesse sentido, nós temos tentado a concepção e implementação de uma série de medidas que visem a otimização dessa logística. A Exalc tem uma responsabilidade muito grande, principalmente na formação de recursos humanos. Então, o treinamento, que começa a partir de disciplinas, né, oferecidas tanto na graduação quanto na pós-graduação, tem sido fundamentais para a colocação de uma série desses recursos humanos no mercado de trabalho. Então, também a empregabilidade acaba sendo um benefício importante para o aluno da escola. Além disso, a Exalc tem contribuído fortemente aí no desenvolvimento de uma série de pesquisas aplicadas voltadas à logística agroindustrial, que passam desde a coleta de dados primários, fretes, tarifas de armazenagem, e chegam até o desenvolvimento de modelos matemáticos de otimização, por exemplo, que são largamente empregados aí por agentes formadores de opinião na logística agroindustrial. E além disso, como função da própria universidade, a Exalc faz parte da Universidade de São Paulo, desenvolve uma série de atividades de extensão relacionadas à logística agroindustrial, que incluem o proferimento de cursos, palestras, a aproximação com a sociedade como um todo, no sentido de auxiliar tomadas de decisão pertinentes para esse tipo de ambiente. A Exalc e o Brasil, né, acho que tem uma responsabilidade muito grande com relação a todo esse incremento populacional previsto para os próximos anos, né? Então, a população mundial tem crescido e vai crescer cada vez mais, isso é inquestionável. E, naturalmente, essa população que cresce vai se alimentar, vai precisar de alimentação adicional. E, nesse contexto, o Brasil acaba atuando como um player, né, um agente muito importante. Primeiro, em função dessa vocação, né, do país com relação à produção, principalmente de matérias-primas agrícolas, né? E dois, em função do fato do Brasil ser um dos poucos países do mundo que dispõe de novas áreas agricultáveis, né? Então, todo esse avanço das fronteiras agrícolas, né, na direção do centro-oeste e do norte do país acaba sendo fundamental para que, né, as culturas sejam implementadas, os alimentos sejam produzidos, e isso efetivamente servir aí como um alento, né, uma segurança adicional para toda essa população crescente aí, que nós estamos observando aí ao redor do mundo. O Brasil ele passou por um modelo de desenvolvimento, né, tempos idos de colonização e chegando a tempos aí mais recentes, que não necessariamente resultou numa infraestrutura adequada para a movimentação de cargas de uma maneira geral, né? E nesse sentido, nós não temos como negar o fato de que na nossa matriz de transportes de cargas há a predominância da modalidade de transporte rodoviário. É fato, né? Gostamos de ferrovias, gostamos de hidrovia, gostamos de cabotagem, mas temos pouco, né? A oferta dessas outras modalidades de transporte ainda é pequena.
Então, isso se revela um gargalo, por quê? Porque a modalidade de transporte, em termos relativos, em termos comparativos, pode sim, né, representar um custo muito significativo para o negócio agroindustrial em questão. E se essa opção for pelo rodoviário, muito mais, porque em termos de custos diretos, né, consumo energético, etc., o peso que o frete rodoviário representa para matérias-primas agrícolas, que normalmente dão conta de baixos valores agregados, esse peso é muito expressivo. Então, isso com relação a transporte. Com relação à armazenagem, nós temos também uma deficiência histórica que diz respeito tanto à adequação, né, dos armazéns para acondicionamento aí de cargas agrícolas e principalmente os nossos granéis sólidos agrícolas, assim como a própria localização dessas unidades de armazenamento. Então nós temos ainda, né, um patrimônio, um legado muito relacionado à cultura do café, né? Então nós temos, né, uma rede de armazéns aí supostamente bem instalada, principalmente nos estados originalmente produtores de café. E hoje nós percebemos, né, que com todo o avanço dessa nossa fronteira agrícola, né, como mencionado aí para o centro-oeste e para o norte, nessas regiões há uma deficiência muito evidente de armazenagem. Então, a armazenagem acaba sendo algo muito importante para a logística por diversas razões, né, que incluem a própria segurança da carga que vem a ser armazenada, mas também pode significar aí uma reserva, um buffer importante na forma de negociação do produtor. Então, tomando como exemplo aí o caso da soja, nós temos uma safra muito bem definida para a soja brasileira. Então, a colheita se inicia, sei lá, final de janeiro e termina início de maio. Então, via de regra, os produtores querem já colher e movimentar a sua soja. Então, nesse período muito bem definido, a demanda pelo transporte aumenta. E a demanda pelo transporte aumentando, você vai ter um preço de frete mais elevado. Então, na eventualidade, na possibilidade de se utilizar um armazém, você consegue deixar a sua carga, a sua soja no caso, para ser movimentada mais adiante, né? Num período supostamente de entre-safra, e nesse período os valores de frete podem estar mais baratos, né? Então, hoje no Brasil, a existência de unidades de armazenagem dentro da propriedade é muito pequena, né? Então, você tem aí uma limitação muito grande nessa margem, nessa forma mais flexível de negociar a sua safra imediatamente após a colheita. Um outro aspecto também é que você construir uma unidade nova de armazenagem, que seja aí no Centro-Oeste, tem significado investimentos aí de monta. Então, hoje um armazém é caro. Então, as linhas de crédito disponíveis aí para a construção de armazéns são importantes para serem consideradas nessa oportunidade de investimento. Mas o que se espera é que se tenha, ou que exista, alguma tecnologia de armazenamento muito mais acessível, principalmente para os produtores, né? Isso passa por estruturas infláveis, etc. Agora, de qualquer forma, nesse contexto, acaba sendo importante se fazer um destaque relacionado às chamadas economias de escala. Então, hoje, quem consegue armazenar são aqueles que, de fato, conseguem fazer essa escala. Então, em muitos casos, o produtor, por si só, não tem condição de fazer essa escala e daí ele vai tentar comercializar, né, a sua carga, a sua produção, através de um agente terceiro,
que pode ser justamente a cooperativa, né? A cooperativa ela pode ter essa função aí de captação de carga e fazer escala, ou o que ainda predomina no caso brasileiro, é o produtor vender para a trader, porque a trader faz volume e com isso ela tem condição de armazenar, tem condição de negociar um frete mais barato, quem sabe até junto à própria ferrovia, dependendo da região. Os problemas de logística no Brasil, eles são recorrentes, né? Então, existem há um bom tempo. Agora, a novidade, talvez aí dos últimos 15, 20 anos, diz respeito à escala, à participação do agronegócio como usuário dessa logística. Então, hoje, sei lá, são 200 milhões de toneladas de grãos, né? Mais de 500 milhões de toneladas de cana por ano, né? Então, olha, é um cliente importante, né? Para, de fato, pleitear uma logística mais eficiente. Então, eu entendo que estejamos próximos, né, de alguma medida mais estrutural, em prol de uma logística mais eficiente, em função desse cliente, né, quem sabe mais exigente, quem sabe aí com uma participação relativa mais expressiva no mercado. Então, acho que esse é um aspecto, né? A partir do momento que o agronegócio trabalhe de forma também integrada, né? Então o pleito vai ser muito mais claro, né? E quem sabe a chance de atendimento desse pleito seja muito maior. Agora, um outro problema, e talvez aí comentado por muitos, diz respeito ao seguinte: vamos tomar o exemplo aí de infraestrutura de transporte. Não existe efetivamente um plano de Estado para o país. Então, seja o executivo federal, seja estadual, seja municipal, eles não têm está na moda o termo aí, né? Uma agenda mínima a ser seguida para se fazer algo efetivamente importante para essa infraestrutura de transporte. Então, o que acontece é, hoje, via de regra, os mandatos dos executivos, independente da esfera, diz respeito a um período aí de 4 anos. Então, 4 anos acaba sendo um período em que, né, esse político, essa equipe, tem que mostrar serviço. E em termos de se mostrar serviço, parece fazer muito mais sentido, pelo menos para essa equipe de políticos, né, você inaugurar, sei lá, 500 quilômetros de estradas, de rodovias, em vez de 50 quilômetros de ferrovia. Então parece que dá muito mais voto, né, você ter essa extensão maior de infraestrutura de transporte. Então, um país que de fato pensa de forma, né, estratégica, tem que passar a cartilha para quem de direito e falar o seguinte: olha, com relação ao transporte, você tem a obrigação de anualmente, né, provisionar uma malha ferroviária de tantos quilômetros, né? O tempo de maturação de uma obra ferroviária é muito maior que o tempo de maturação de uma obra rodoviária. Então, essa sinalização e essa cobrança também, quem sabe de nós, né, cidadãos, né, fazemos parte aí do eleitorado, tem que ser muito mais evidente, né, para que a gente, né, não veja essa repetição aí de, chamemos de erros, né, relacionados a um horizonte aí de médio e longo prazo. Então, via de regra, o armazém ele acaba sendo uma instalação mais adequada para condicionamento de produtos mais perecíveis, tá certo? Então, nesse sentido, existe uma identidade muito evidente entre produtos agrícolas e a preocupação com perecibilidade.
Então, nesse sentido, os armazéns, eles sim podem funcionar como algo importante para garantir uma vida maior para esse tipo de carga. E o que acontece é que nos últimos tempos, né, e de novo vamos ficar últimos tempos como os últimos 20 anos, e vamos focar em grãos, a produção de grãos cresceu muito mais que a capacidade disponível de armazenagem. Tanto é que a própria lei de armazenagem que tínhamos, sem nenhum demérito, era uma lei quase que centenária, né? Era de 1900, recentemente foi atualizada. Então, efetivamente, a partir do momento que você tem uma escala maior, né, a preocupação com a proteção dessa carga acaba sendo mais clara, né, para os agentes envolvidos. E aí, como já foi comentado, há o componente de mercado, né? O fato de você poder armazenar pode significar aí um custo de oportunidade importante, né, para que você eventualmente negocie a posteriori a sua carga. Ainda em termos históricos, né, também como comentamos, os armazéns no Brasil, eles acabaram sendo instalados principalmente em função do negócio cafeicultura, né? Então, se você for pensar na escala que hoje temos de produção de grãos, né, seja soja, seja milho, próprio farelo, o próprio arroz, né? Então é algo recente e que não foi acompanhado, né, por um planejamento adequado de instalação de unidades armazenadoras para esse tipo de carga. Eu penso o seguinte, vale para a logística como um todo e vamos focar na armazenagem. Qualquer problema para ser resolvido em termos de infraestrutura demanda recursos financeiros, né? E por mais que nós estejamos, né, vivenciando uma crise e tal, não faltam recursos financeiros para essa finalidade, tá certo? Então, o problema não diz respeito à falta de recursos, tá? O problema diz respeito principalmente a planejamento e gestão ineficientes. Então, a partir do momento que você tenha, né, uma sinalização a partir de uma autoridade pública ou privada sobre as localizações mais adequadas, as capacidades mais indicadas, a partir do momento que fiquem mais claras, né, as recomendações sobre localização, sobre capacidade de novas unidades de armazenamento, e isso é consequência dessa má gestão, dessa deficiência no planejamento, a autoridade pública ou privada competente vai poder, além da própria sinalização, indicar os caminhos de financiamento possíveis para a viabilização desse tipo de investimento. Então, no curto prazo, eu tenho certeza que essas localizações podem ser claramente definidas pelas autoridades competentes e se ter um mutirão aí de construção de armazéns, né? Pode-se ter a sigla que seja aí, mas é um investimento que em 2, 3 anos aí pode consolidar toda essa nova rede de armazenamento que passa também pelas propriedades, que eu acho que essa é uma limitação importante e que nos deixa muito atrás dos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente na produção de grãos. Então, só para se ter uma ideia, as estatísticas sempre são questionáveis, mas nós temos no Brasil algo em torno de 15% da capacidade de armazenagem dentro da propriedade, 15%. Nos Estados Unidos, isso gira em torno de 40%. Então, para o produtor americano, existe uma flexibilidade bastante grande, né, na decisão sobre a comercialização dos seus grãos, da sua produção,
em função dessa facilidade de armazenamento. Agora, na sequência, né, depois desse mutirão aí de construção de armazéns, sim, né, eu acho que há uma série de medidas de controle, de fiscalização importantes para fazer com que não haja esse descolamento, né, entre o crescimento da produção e o crescimento aí da capacidade instalada de armazéns no país. Então, a solução é construir mais armazéns. No curto prazo, isso pode levar 2, 3 anos, né? Construir onde e com que capacidade? Então, tenho certeza que há competência disponível através de alguma autoridade pública ou privada para dar esse tipo de resposta. Né, seja um agente público ou privado, linhas de financiamento podem ser mais disseminadas para fazer com que esses investimentos de fato ocorram nesse curto prazo. Solução para logística de curto prazo. Logística curto prazo deve dar conta da adoção de modelos intermodais de transporte. O que isso significa? Então, a malha viária que existe precisa ser bem utilizada, de forma integrada, de forma articulada. Então, essa é a solução de curto prazo. O que existe precisa ser bem utilizado. Agora, o que existe envolve rodovias, envolve ferrovias, envolve hidrovias, envolve dutos. Então, toda a integração necessária, né, vai ter que ser dimensionada, avaliada, investida, o que seja. Isso é curto prazo. Médio, longo prazo. Precisamos de mais ferrovias, precisamos de mais hidrovias funcionando e principalmente para movimentar cargas agrícolas. Então, nesse sentido, né, nós precisamos ter esse mapeamento cada vez mais preciso para, eventualmente, né, se ter uma chance de sucesso grande na captação dessas cargas agrícolas, né? E isso pode levar, sei lá, 10, 15, 20 anos, mas é algo que precisa ser planejado, né? Então, esse planejamento, infelizmente, não chega ao dia a dia por razões diversas. Agora, seja na solução de curto prazo, intermodalidade, seja na solução de médio e longo prazo, mais ferrovias, hidrovias, etc., nós padecemos no país, quando há o envolvimento do agente público, da Lei 8666, que é a Lei das Licitações, que precisa ser revisada. Tá? Então, um país como o nosso conseguiu, né, construir, sabe-se lá quantos estádios, para a Copa. Olha que bela competência que temos. Agora, será que a gente não consegue, né, fazer algo semelhante, né, para ferrovia e hidrovia, para dar o exemplo? Né? Será que a gente consegue ter ferrovia e hidrovia padrão FIFA? Né? Eu acho que temos condição de fazer tudo isso. Agora, a Lei 8666, ela preconiza que o vencedor de uma licitação pública obrigatoriamente tem que ser aquele de menor preço. E, infelizmente, por mais importante que isso possa ser, não é o único critério, porque você tem uma série de situações que a empresa vencedora de menor preço quebra no meio do caminho e isso inviabiliza qualquer tipo de intervenção. Então, de novo, seja no curto, seja no médio prazo, toda a legislação relacionada a compras, né, principalmente envolvendo o ambiente público, precisa ser revisada. Hoje, em boa parte aí das decisões que venham afetar a logística agroindustrial, sempre vem à tona aquela questão sobre a
possibilidade e vantagem de você terceirizar um tipo de serviço ou verticalizar esse tipo de serviço. Então, o que nós temos observado, né, nos últimos tempos é uma mudança interessante de paradigma que dá conta do quê? Né? Muitos, né, donos de carga acabam se tornando também os donos da logística. E os exemplos são vários, né? Então, a gente pode começar com o próprio caso da Vale. A Vale sempre foi reconhecida como uma produtora, né, se é esse o termo, extratora, né, de minérios e acabou tendo uma logística especializada para a movimentação desses minérios, que é a sua malha ferroviária. Então, você tem a Vitória Minas, você tem Carajás, entre outras aí. Mais para o agro, você tem o caso do Grupo MAGGI. Então, o Grupo MAGGI se localiza no norte do estado do Mato Grosso, principalmente, né, Chapada dos Parecis. E, historicamente, a movimentação da soja colhida pelo Grupo MAGGI ocorria por rodovia e saindo pelo porto de Paranaguá. Então, optaram, né, por ter uma logística diferente, um modelo intermodal, né, sai da Chapada dos Parecis, vai por rodovia até Porto Velho um transbordo para a hidrovia do Madeira, vai até o terminal privativo de Itacoatiara e de lá vai para embarcações maiores, mercados externos. Exemplo super recente, o caso da Raízen, né, Grupo Cosan, que praticamente adquiriu a malha ferroviária da ALL. Então, nesses 3 exemplos aí, nós percebemos uma característica importante e comum, que é o fato desses agentes terem escala. Então, a verticalização da logística, ela acaba fazendo muito mais sentido para aqueles que têm essa escala. Então, se nós formos transpor esses exemplos para a situação do produtor, né? Será que compensa para o produtor ter uma frota própria ou será que compensa ele terceirizar esse tipo de serviço? Então, não há receita de bolo, né? Mas entende-se que para aquele produtor, né, que tenha uma escala suficiente para movimentar, sei lá, uma frota aí de pelo menos 10 veículos, né? Então, talvez compense ter a frota própria, né? Agora, já para aquele menor, né, que vai ter que adquirir apenas um veículo, né, para movimentar a sua produção, talvez compense ele continuar a ser terceirizado ou a trabalhar com serviços terceirizados. Então, hoje, o que acontece? A partir do momento que o produtor entrega a sua carga para um trader, por exemplo, esse trader vai negociar aquele conjunto de cargas junto à ferrovia, por exemplo, né? E vai obter junto à ferrovia um valor de frete interessante, né? Mais barato do que o normal e certamente mais barato que o frete rodoviário correspondente. Muito bem, daí na hora que o produtor vai receber lá, né, a sua remuneração pela produção, aparecem uma série de descontos, natural, né? Inclusive o desconto referente à logística, inclusive referente ao transporte. Só que, para grande parte dos casos, o desconto que vem não diz respeito ao valor do frete ferroviário que efetivamente foi firmado, mas diz respeito ao valor do frete rodoviário correspondente. Então, esse é um outro problema para o produtor. Então, se o produtor tivesse essa frota própria,
rodando, né, para essa escala mínima, então ele sim vai ter uma chance maior de, por exemplo, negociar diretamente com a ferrovia e com isso efetivamente ter esse desconto, né, esse valor aí mais razoável para a sua logística aí de movimentação. Então hoje, de novo, né, para o caso brasileiro, nós entendemos que faz sentido, né, você pensar em frota própria em função da escala do seu negócio. Mais recentemente, a gente tem um outro problema, né? Eu dei o exemplo do caso da negociação aí com a ferrovia pela trading, mas você tem o caso relacionado também à contratação do transportador, rodoviário principalmente. Então nós estamos passando e vamos passar cada vez mais aí por problemas relacionados à remuneração desse transportador rodoviário. E é um cenário ainda com uma série de indefinições. Então, a partir do momento que você tem a sua frota própria, né, a princípio você vai ficar isento, né, vai ficar imune, né, a esse tipo de desgaste de negociação aí com um terceiro. Bom, então no caso recente, né, que nós temos passado aí a observar essa paralisação, né, de transportadores rodoviários, e nós vamos observar problemas que vão extrapolar essa classe de trabalhadores, né, infelizmente. A melhor maneira, né, de se administrar, né, e eventualmente até de se contornar esse tipo de problema é algo histórico, clássico, é a negociação. Então, no caso, o produtor tem que chamar o transportador para a mesa de negociação e chegar a algo que seja bom para os dois lados. Porque para o transportador, ficar parado é um péssimo negócio. Para o agricultor, deixar também a sua carga armazenada ou ao relento, né, pode ser que não esteja dentro da programação, do planejamento aí desse produtor. Então, a mesa de negociação, oferta e demanda, como dizem, né, acaba sendo o melhor caminho para isso. Entendo sim que também para tempos difíceis, né, tem que se evitar, né, qualquer tipo de dependência, né, para qualquer prestador de serviço e se isso significar o prestador de serviço de transporte, ok, né? Loca um veículo ou adquire um veículo, né? E trabalhe-se com esse veículo, conjunto de veículos, até o momento que a crise de fato chegar ao seu final, ok? Então eu acho que perspectivas para o produtor agrícola no sentido de contornar a crise atual, eu acho que isso deve dizer respeito ao que chamamos de otimização da logística, né? E essa otimização da logística passa, né, por um planejamento adequado de utilização de frota, de utilização de instalações de armazenagem. E nesse sentido, eu acho que a Exalc tem um papel importante, porque, como foi dito no início, além de tudo, forma-se um conjunto bastante expressivo de profissionais que atuam na área, ocupam hoje posições de destaque e podem ajudar por demais, né, as tomadas de decisão desses produtores. Então, hoje, com relação à logística, a decisão, no caso, por parte do produtor, pode dizer respeito a um modelo de terceirização completa, né? Pode dizer respeito a um modelo de verticalização completo, né? No caso de transporte, você ter a frota própria, ou ainda algo intermediário é você ter um modelo híbrido, né? Você ter algo relacionado à frota própria e algo relacionado a serviços de terceiros. Então, nesse sentido,
eu acho que o primeiro componente importante para ser analisado é a escala de produção. Então, se a escala for grande, né, compensa você ter a frota própria. Se a escala for pequena, compensa você efetivamente utilizar serviços terceirizados. Tá? Bom, agora, seja o caminho que for, se você tem frota própria, tomou a decisão por frota própria, você tem que ter a garantia de que esse patrimônio, né, que esses ativos aí girem, rodem, né? Então você não pode ter equipamento parado, né? E se você de fato optar pelo serviço terceirizado, de transporte inclusive, então você tem que ter a certeza do preço justo. Então, no transporte de cargas agrícolas no Brasil, existe um vício, acho que bastante claro, que é o tal do mercado spot, né? Então, o produtor ou o agente envolvido, ele fica com a ilusão que, olha, no mercado spot, que é basicamente um leilão de fretes, eu vou ter condição de pagar menos, né? Mas isso não necessariamente é acompanhado pela qualidade do serviço a ser prestado, etc. Então, para aqueles que optam pela terceirização, acho que uma tendência importante é que o terceiro efetivamente seja contratado formalmente. E isso mundo afora, e já está acontecendo no Brasil, o aumento cada vez mais expressivo de contratos formais de transporte. Então, para o transportador é uma garantia, né, de carga a ser movimentada, né, e para o contratante, né, é uma possibilidade, uma chance muito grande aí de você trabalhar com frete mais barato, né, tendo em vista aí, né, essa garantia de fluxo que você vai dar para o transportador.